Bem, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, portanto, a partir de agora, quero desejar a todos vocês uma ótima semana, abençoada por Deus, uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana de realizações, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a cada um de vocês. Portanto, antes de eu entrar no assunto, eu quero que você deixe seu like, se inscreve você também no canal Potiguar RGN Brasil, um canal eclético, né? E que Deus nos abençoe. Amém? Meus queridos, no intuito do vídeo de hoje, é um vídeo que eu quero falar a respeito, como eu já tinha falado, falei dessa pessoa há alguns anos atrás, ou há um ano atrás, ou se eu não me recordo, e eu retorno a falar desta pessoa mais uma vez, cujo nome, Vitória de Souza, a pregadora, a missionária, a evangélica, a cristã. O mais importante é servir a Deus, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que eu quero falar da Vitória? O que eu quero falar da Vitória, meus queridos, é o seguinte: eu conheço a Vitória Souza desde criança. Uma criança que começou a pregar o Evangelho aos 4 anos de idade, né? Para você ver como o mundo da era 21 é uma era de muitas coisas boas, né? E da maneira também que Jesus Cristo usa as crianças como estão usando até hoje. Exatamente isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Repito, a palavra de Deus nos diz: vinde a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, a Vitória de Souza, eu as conheço, certo que ela não me conhece, mas não só eu, como o Brasil e o mundo conhece a Vitória de Souza. Uma garota que era um recém-nascido, foi criança, adolescente e hoje jovem, casada e abençoada por Deus. E tem alguns internautas, aqueles que são contra a palavra de Deus ou a pessoa da missionária Vitória. Às vezes eu fico, meus queridos, no momento que aquelas pessoas falam, eu fico meditando. Eu fico, às vezes, perguntando, digo, Senhor, quantos juízes tem aqui nessa terra? Quantos juízes tem aqui nesta terra para julgar as pessoas, para defamar as pessoas, para ir contra aquilo que a pessoa faz? Mais uma vez, meus queridos, a Vitória de Souza, ela está sendo atacada novamente. Atacada como? Como alguns daqueles que falam ser cristãos, daqueles que falam ser evangélico. A menina, ela não pode fazer nada que ela é criticada.
é criticada por alguns internautas, aqueles que realmente não conhecem, não sabem o início da missionária Vitória de Souza. Não sabem. Eles não acompanharam a Vitória de Souza, meus queridos, na sua infância. Como eu sempre falo para você, não só desde a época da Vitória, mas até na época de hoje, Jesus continua usando as crianças. Exatamente isso. Então, não só a Vitória de Souza, que está sendo atacada, mas sim tem outro missionário evangelista que também está sendo atacado. Tem pessoas falando para esse missionário, eu não sei o nome, mas um dia eu vou falar o nome dele aqui, fala que ele não é pregador, que ele está tampando buraco. Aonde, meus queridos, o céu tem buraco? Então, são tipo de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pessoas essa que acusam, que julgam, que não conhecem a palavra de Deus. É por isso que elas ficam acusando, ficam julgando. Mas é como a palavra de Deus nos diz o seguinte, que poucos, muitos, melhor dizendo, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Como na época de hoje, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos para pregar o evangelho de Deus. E aquele que não foi escolhido para pregar o evangelho de Deus, eles estão com inveja, estão deixando o inimigo entrar na mente deles, julgando aquelas pessoas o qual Jesus escolheu. Esse rapazinho, eu não acompanho ele, mas eu vou passar a acompanhar para que eu possa falar um pouco dele. O intuito, meus queridos, desse vídeo de hoje é da Vitória de Souza. Então, ela está sendo julgada aqui na Terra. Ela está sendo apontada por aqueles que pregam, que diz que pregam a palavra de Deus. Porque a Vitória de Souza, meus queridos, hoje ela é a missionária, porque ela foi escolhida do Senhor. Ela foi escolhida de Deus aos 4 anos de idade. Eu as não conheço-a pessoalmente, mas eu acompanho a Vitória de Souza. Ela não me conhece, mas eu e o Brasil e o mundo conhecem, sabe a índole da Vitória de Souza. E a gente sente quando é coisa de Deus e quando não é coisa de Deus. Se a menina ela vai fazer uma coisa que é para se distrair um pouco, alguns evangélicos que, entre aspas, que dizem ser evangélicos, apontam a Vitória. Ah, mas a Vitória ela está assim, assada, frita, cozinhada, porque é do dinheiro dos irmãos. É não. É do dinheiro do fruto que Deus, do dom que Deus deu para ela. E como ela mesmo diz, que ela prega não é por dinheiro, ela prega por amor, ela prega por almas, ela prega para salvar vidas. Exatamente isso.
Enquanto fica aqueles apontadores apontando a menina, dizendo: ah, mas ela não é missionária, mas ela não é pregadora do evangelho. Por que ela está fazendo isso? A Vitória hoje, meus queridos, ela é uma jovem casada, graças a Deus, com um irmão que Jesus as escolheu. A palavra de Deus diz: aquilo que eu uno, o homem e a mulher, o inimigo ele não a separa. Aquilo que eu uno, o homem não separa. Exatamente isso. Então, meus queridos, na palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Exatamente isso. Então, essas pessoas que não foram escolhidas por Deus, essas pessoas é que estão atacando. Exatamente isso. Porque Jesus mesmo diz que neste mundo só não tem coisas boas. Tem coisas ruins também. Tem coisas más. Tem coisas que nós devemos enfrentar. As dificuldades, as apontas, as críticas. Exatamente isso. E tudo aquilo que está se cumprindo hoje foi aquilo que a Bíblia nos relatou. A palavra de Deus diz o seguinte: eu vou voltar lá no ano de 1987, na época que eu era evangélico. Eu era muito pegado com a Bíblia e até hoje ainda sou. É por isso, meus queridos, que quando eu faço algum vídeo ou alguma live, isso não era para ser um vídeo, é para ser uma live. Mas só para abrir uma live hoje, agora, dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer conexões, tem que fazer se você realmente está ao vivo para o Brasil e o mundo. Eu tenho aqui uma televisão que eu ponho lá no meu canal. Quando eu abro a live que aparece lá também, aí eu sei que o Brasil e o mundo está ouvindo. Então, meus queridos, na época que nós estamos hoje, é uma época lamentável. É uma época que realmente Jesus tem que descer aos céus, tem que descer ao mundo para pegar aqueles que é seu. Você veja que hoje o que está acontecendo no nosso Brasil e também o mundo. Você vê que aqui no Brasil tem alguns estados que o mar já está avançando. Exatamente isso. Aí, às vezes, a pessoa que não sabe fala, dizer, não, o que está acontecendo hoje é culpa do homem. Não é culpa do homem. Não é culpa de ninguém. Isso é coisa que está escrito na Bíblia. Que a Bíblia, ela diz o seguinte, que este mundo ia chegar um tempo que ia se acabar com água ou com fogo, né? Com água ou com fogo, assim diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo hoje, com os nossos próprios olhos, que tem algumas cidades do nosso Brasil, alguns estados do nosso Brasil, que já foram atacadas por água. Exatamente isso. Nós estamos, meus queridos, no tempo de Deus.
Nós já não estamos no nosso tempo. Nós estamos no tempo de Deus. Exatamente isso. Às vezes a pessoa fala, mas eu posso aquilo, eu posso aquilo outro. Mas você não pode nada, meu querido. Eu também não posso nada. Nem você pode nada. Porque tudo que está acontecendo no tempo de hoje é tudo permissão dele. É a permissão de Deus. Às vezes tem pessoas que quando vê o mar se avançando, que coloca os seus barracos ou seus quiosques bem no meio da areia, às vezes a natureza ela cobra. Essas cidades que já foram afundadas pela água, a natureza cobrou o espaço que é dela, como hoje está acontecendo. Exatamente isso. A única coisa que eu tenho para falar para você, meus queridos, que nós estamos no tempo, nos últimos tempos, nós estamos apenas esperando a vinda de Jesus. Porque Jesus só não vai só não vai levar os evangélicos. Jesus vai levar os católicos também. E todos aqueles que falam no nome do Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. E é por isso que eu digo que aqui na terra nós temos vários juízes. Nós só não temos o juiz de direito. Nós temos os juízes apontadores. E principalmente no mundo evangélico. Exatamente isso. No mundo evangélico, de vez de uns amar aos outros, como a Bíblia fala, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Exatamente isso. E o que é que está acontecendo no nosso mundo? No mundo evangélico, principalmente. Estão acusando uns aos outros. De vez de amar uns aos outros, estão acusando uns aos outros. Exatamente isso. Às vezes a pessoa não pode ver uma pessoa crescer, que já vai dizer, olha, fulano já tem assim por causa do dinheiro de fulana, por causa do nosso dinheiro. Não é. Porque se a pessoa cresce na vida, meus queridos, é porque Deus permite. Não é porque a pessoa está ganhando dinheiro. E outra coisa, a Vitória de Souza, às vezes tem, quando vai pregar nas igrejas, às vezes tem pastores que pensam que a pessoa é um produto. Como eu já venho falar, já venho ouvir. Meus queridos, produtos, eu sei, é um produto de limpeza. É outros tipos de produto, como caixa de som e vários produtos que tem. Aqueles que vão pregar na igreja chama-se escolhido de Deus, pregadores da palavra. Exatamente isso. E realmente tem que ter o seu cachê. Tem que ter o seu cachê. Por quê? Porque para chegar numa igreja, meus queridos, a pessoa ela não vai de a pé. Exatamente isso. Não vai de a pé. A pessoa tem que ter a condição financeira para poder viajar. Tem a despesa de combustível, aqueles que têm carro, tem a despesa do combustível daquela oferta, vamos dizer assim, ela tira uma porcentagem para pagar as suas despesas. Porque quando uma missionária, uma pregadora é convidada ou convidado para pregar o evangelho,
ele não vai de a pé. Ele não tem ali, ele não tem família. Então ele tem que se hospedar, ele tem que descansar, para quando chegar a noite, eu tenho certeza que faz oração pedindo a direção de Deus, para que a pregação possa ser aceita pelos irmãos, pelos pastores. Aí você pergunta assim, mas Carlos, ou Potiguar, seja o que vocês queiram chamar, mas por que a gente vê tantas acusações? Porque os pastores hoje chamam os missionários e evangelistas de produto. Porque, meus queridos, é por simples coisas. Porque é aí, neste momento, se a gente tem um sinal. Que sinal é esse? Primeiramente, ligado no céu. Exatamente isso. Segundo, o Espírito Santo. Exatamente. Terceiro, ter a consciência e ouvir a palavra de Deus. Aí a pessoa fala assim, mas tem a igreja ou o pastor, ele contratou um missionário e um cantor. Mas só que o missionário, antes dele pregar a palavra, ele tem que primeiramente entrar na presença. Que presença é essa? A primeira presença é cantar o louvor. Exatamente isso. Para que o nosso Deus ele possa receber o missionário ou a missionária, o evangelista ou evangelista, através do louvor, para que Deus possa abrir as portas do céu, para que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre aquela igreja. Então, primeiramente, tem que começar com um louvor. Realmente, tem que começar com louvor. E no momento que a pessoa entra na presença de Deus, o que acontece? A pessoa, aí vem a pregação, porque a porta dos céus já está aberta. Os anjos já estão ali preparados. O Espírito Santo de Deus também está preparado para aliviar o coração da igreja. Mas, infelizmente, quando a igreja não tem o Espírito Santo de Deus, quando a igreja ela não está ligada no céu, porque a palavra de Deus diz o seguinte: o que é ligado aqui na terra também é ligado no céu, e o que é ligado no céu também é ligado aqui na terra. Exatamente isso. Ou seja, é uma conexão entre Deus e a igreja, entre o Espírito Santo e a igreja. Quando a igreja ela não tem o Espírito Santo, é isso que acontece. O pastor se zanga. Por quê? É aí que o inimigo ele entra, meus queridos. Quando o inimigo ele está ali. Quando ele está ali, ele fica logo ali. Ele olha um por um. Ele vê aquele que está ligado com Deus e aquele que está desligado com Deus. Exatamente isso. Entendeu? E quando um pastor fica chateado, aí é onde o inimigo pega. Às vezes, meus queridos, nem todos têm o Espírito Santo de Deus. Porque o que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas não era para acontecer. Porque se aquele irmão, aquele pregador, aquela pregadora, aquele missionário ou aquela missionária, quando ela já começa louvando a Deus, é porque ela já está entrando
na presença. E esses pastores que chama missionário e missionária, evangelista e pregadores de produto, são pastores que realmente não têm a presença de Deus. Exatamente isso. Não tem. Porque o que acontece? O inimigo ele gosta disso. Ele gosta de crente contra crente, pastor contra evangelista, pastor contra missionários. E aí ele fica sorrindo quando acontece algo dentro da igreja. Quando ele vê que Deus não está ali presente dentro daquela igreja, ele entra na igreja. Exatamente isso. Então, acontece o que está acontecendo hoje. Acusações, julgamentos, juízes terrestres, né? Falta de Deus, falta do Espírito Santo de Deus, né? Então, é como sempre falo. E aí a vitória, no tempo de hoje, ainda continua sendo atacada. Exatamente isso. E eu sempre digo, porque quando aí a pessoa, você é meu produto. Olha só, não existe isso no meu evangelho. Isso é uma coisa, meus queridos, que eu nunca tinha visto. Tudo para mim no meio evangélico é novidade. Porque falta Deus, falta o Espírito Santo de Deus. Então, a única coisa que eu quero deixar para esses pastores é o seguinte: busca mais a Deus, busca mais o Espírito Santo de Deus, porque no momento que você for buscar a presença de Deus de verdade, pode subir um missionário, pode subir um pregador, pode subir um evangelista, iniciando com louvor e em seguida pregando. Exatamente isso. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, meus queridos amigos também, que no tempo que nós estamos hoje, são os pastores que determinam o horário, minuto, não é mais Deus. Antigamente, lá para o ano que eu não era nem nascido, na época, quem comandava o tempo era Deus. Não era pastor, não era presbítero, não era evangelista, não, era Deus. Primeiramente, antigamente, quando iniciava uma pregação, tinha louvor. Tinha louvor. No meio do louvor, o Espírito Santo de Deus começava a tocar. E não tinha tempo para isso. O tempo era de Deus. O tempo era dele. E hoje, quem é que está comandando o tempo? Não é mais Deus. Não é mais o Espírito Santo, é o homem. Exatamente isso. Aí você fala assim, mas putz, igual o Carlos, mas por que você está dizendo isso? Eu estou falando isso, meus queridos, por o seguinte, é o que eu estou vendo hoje. E deu para perceber que não é mais Deus nem o Espírito Santo que comanda o tempo. É o homem, é um pastor, é um presbítero, não é mais Deus. Às vezes a pessoa se apega com Deus, fala, Jesus, manda teu Espírito Santo. Às vezes tem igreja fria. Por que tem igreja fria? Porque Deus sabe todas as coisas. E às vezes, quando eu tenho alguns vídeos que eu assisto de pregadores, evangelistas, missionários, eu, principalmente, hoje eu não sou evangélico, não.
Mas eu tenho o dom de pregar. Eu tenho o dom de falar do amor de Deus. Entendeu? Eu tenho. Eu não vou dizer que eu conheço muito a Bíblia, que eu não conheço a Bíblia. Eu conheço algumas coisas da Bíblia. Eu não conheço ela por completo. Porque você veja que a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. Ela é do início da Bíblia até o final, como é do início do mundo até o fim. Exatamente isso. E eu não conheço ainda. E pelo que eu estou vendo hoje, no tempo de hoje, meus queridos, não é mais o Espírito Santo de Deus que comanda o tempo. Não é mais Jesus que comanda o tempo. Quem comanda o tempo hoje é o homem. Às vezes o missionário está lá cheio do Espírito Santo. Às vezes está lá cheio da presença. Aí quando o pastor chama ele para pregar, ele fala o seguinte: olha, você tem até tantas horas. Você tem até tantas horas para você me entregar o púlpito. Aí, às vezes, tem missionário que entra, não dá nem a liga, ou melhor, não liga pelo que o pastor fala do horário, porque ele sabe que quem comanda o tempo é Deus. Ele sabe que quem comanda o tempo é o Espírito Santo de Deus, não é o homem da terra. Se às vezes o pastor ele não quer que um missionário pregue, não quer que um evangelista pregue, prega ele mesmo. Faça o seu próprio comando. E vamos ver se Deus ele entra presente na igreja. Porque Deus ele sabe que é você, meu querido pastor e pastora, você próprio que está dando o seu próprio tempo. Às vezes você não está deixando o Espírito Santo de Deus escolher o próprio tempo. Exatamente isso. Olha, qualquer momento, eu estou falando isso porque é Deus que está me permitindo. Eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para me apresentar, né? Eu estou falando aquilo que Deus está me permitindo falar. Exatamente isso. Aí hoje eu fico vendo assim, digo, meu Deus, o que foi que aconteceu com aqueles que entravam na tua presença? O que aconteceu com aqueles pastores que obedecia o seu tempo? Hoje não tem mais. Hoje quem comanda o tempo é o homem, não é mais Deus, não é mais o Espírito Santo, é o homem. Exatamente. Olha, irmão, você tem até tal hora para me entregar o púlpito. É. Aí aquele irmão aquele missionário, aquele irmão, vamos dizer assim, que conhece bem a palavra de Deus, eu tenho certeza que ele fica se perguntando em Jesus, quem é que manda no tempo? É o Senhor ou é o homem? Às vezes o próprio missionário evangelista fica se perguntando se é o homem ou se é Deus que manda no tempo. Porque antigamente, meus irmãos, quando a gente que eu digo também que eu pregava nas igrejas, eu principalmente começava com louvor, e eu sentia que ali era o tempo de Deus. Naquela época não tinha pastor para dizer, ei, você tem que me entregar o púlpito em tal horário. Quem dizia o tempo era Deus naquela época. Num tempo lá atrás, de 1900 e pouco. Ou antes do tempo que eu não era nascido. Quem comandava o tempo era o Espírito Santo. Quem comandava o tempo era Deus, não era o homem. Às vezes, quando o Espírito Santo estava ali, um culto terminava 10 horas, 11 horas, e às vezes tinha pastores que já estavam na carne. É, porque isso, meus queridos, é da carne, não é mais do Espírito. Exatamente isso. Qualquer momento, meus queridos, eu vou fazer uma live.
tá? Eu vou fazer uma live falando a respeito do amor de Deus e também através do tempo de Deus. Eu vou fazer uma live para ver se os irmãos colocam a sua mente em ação, ver se coloca a sua mente perante Deus, né? Mas é como eu sempre falo para vocês, hoje quem comanda o tempo são pastores, não é mais Jesus, não é mais o Espírito Santo, não, é o homem. Você tem que me entregar o púlpito de tal horas. E também através do louvor, porque o Espírito Santo, meus queridos, ele vem também através dos louvores. É. Se o missionário ou missionária, evangelista, pregador, vai entrar na presença de Deus louvando, então isso é da vontade de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele toma toda a igreja e depois dos louvores vem a pregação. Tudo é direção de Deus. Não tem hora para terminar. Não tem hora para acabar. Quem sabe da hora do tempo é Deus. Mas na época de hoje, não. Na época de hoje, não é mais Deus, não é mais o Espírito Santo, é o homem. O homem define o início da pregação e o término da pregação. Fala para o irmão, ó, irmão, você tem tal hora para me entregar ao público, tá bom? Aí, se aquele irmão está na presença de Deus, ele não dá ouvido ao pastor. Eu, principalmente, eu já presenciei na igreja, da denominação, que quando o missionário ou a missionária estava na presença, o pastor ficava olhando assim a hora. Olhava para o homem, olhava para a hora. Olhava para o pregador, olhava para a hora. Estava aperreado para chegar em casa. Então, pessoas, meus queridos, que faz isso, esse não tem a presença de Deus. Não tem. Não tem a presença de Deus. Não tem a presença do Espírito Santo. Aí, quando ele vê que está demorando, ele vai lá e toca no paletó, puxa o paletó do missionário. Quando ele puxa o paletó do missionário, o missionário toma aquele susto, né? Toma aquele susto. Por quê? Porque o pastor lá atrás puxa nas costas do paletó do missionário, né? E fala para ele parar. Aí depois, quando termina, pede para que, que o Senhor possa passar dentro da igreja. Mas já que o Senhor já tem passado, através da palavra, através do louvor, através das orações, exatamente isso. Então, o que é que está faltando desses pastores que gostam de apontar, que gostam de acusar, que gostam de falar que missionário, pregadores é produto? O que é que está faltando neles? É o Espírito Santo de Deus. Porque nem todos recebem o Espírito Santo de Deus. Nem todos. É lamentável, mas é verdade. Não é eu que estou dizendo. O que eu estou falando aqui é através da palavra. É através da Bíblia. Que nem todos, aquele que busca o Espírito Santo de Deus não tem. Eles querem ter. Eles querem ter, mas não tem. Exatamente isso. Meus queridos, então, a única coisa que nós devemos fazer é orar. Pedir a Deus para que Deus
coloque, implante o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele possa dominar, para que o Espírito Santo possa determinar a hora de começar e a hora de terminar. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, meus queridos, como de sempre, eu quero deixar aqui a mensagem da palavra de Deus, que se encontra-se aqui em Salmos, capítulo de número 23, Salmos de número 23, versículo 1 ao último, que diz o seguinte: a fidelidade do tempo, olha só, a fidelidade do tempo, o Senhor, como o nosso pastor. É sobre isso que eu estava falando. Que para tudo tem o seu tempo. Para tudo tem o seu tempo. O tempo não é nosso, o tempo é dele. O tempo não é meu, o tempo não é teu, o tempo é dele. Exatamente isso. Então vamos aqui para nós finalizarmos o nosso vídeo. E lembrando que eu vou fazer uma live, hein? Vou fazer uma live e vou falar a respeito do tempo. Vou falar tudo aquilo que Deus me mandar falar. Esse é apenas uma reflexão para que os pastores de hoje, de agora, possam ter a sã consciência que quem manda no tempo é o Espírito Santo. Para que os pastores de hoje, de agora, possam ter a sua sã consciência que quem manda no tempo é Deus. Quem determina o tempo é Deus, não é o homem. Deixa os irmãos trabalharem. Deixa os irmãos louvarem. Deixa os irmãos entrar na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus, meu pastor, minha pastora, entrar na sua casa. Ou então na casa de oração. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem. Vamos parar com esta confusão dentro da igreja. Vamos parar com esses atritos dentro da igreja. Vamos buscar mais a presença de Deus? É o que está faltando. É por isso, você veja o que está acontecendo hoje. Você vê que até os espíritas, aqueles que têm os espíritas, estão agora entrando dentro da igreja, não se conformando que o inimigo perdeu para Jesus aquela alma. E vão agora buscar dentro da igreja. Você vê, né, como é que é as coisas. E você vê também que no tempo que nós estamos hoje, a nossa igreja evangélica não é mais respeitada como era antes. É por isso que na época de hoje tem várias igrejas que um tem porta de vidro, outro tem grades, né? Para que não haja invasões dentro da igreja. O que é que está faltando? O Espírito Santo de Deus. E no momento que terminar o culto, pedir a Deus para que Ele possa colocar anjos dentro da sua casa de oração e para que possa proteger. E aquele que pisar o pé ali, que leve a primeira queda, para ele sentir que Deus, mesmo a igreja estando fechada,
Deus está ali tomando conta. Os anjos do Senhor estão tomando conta. É. Vamos parar de apontar, vamos parar de acusar, vamos deixar Jesus trabalhar, o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro das igrejas. Isso eu só não falo só para as igrejas evangélicas, não. Eu falo também para as igrejas cristãs. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Exatamente. Exatamente isso. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero aqui deixar a mensagem do Salmo que diz o seguinte: o Senhor, olha só, o Senhor, louvado seja Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, meus queridos, vamos agora. A palavra de Deus é muito clara, né? A palavra de Deus ela é muito clara e nós temos que sempre estar buscando a presença do Senhor. Não vamos deixar, meus queridos, que o inimigo entre dentro da santa casa de Deus. Não deixa o inimigo atrapalhar. Busque mais o Espírito Santo de Deus. Busque mais a presença do Senhor. E que Deus nos abençoe. A partir de agora, vamos orar. Vamos entregar todas as igrejas, não só do Brasil, mas de todo o mundo, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar nos corações daquelas pessoas que deixam o inimigo entrar no seu coração. Exatamente isso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A partir de agora, meu Deus, eu quero entrar na tua presença. Senhor, tu sabes, meu Deus, que eu não estou brincando. Tu conheces meu pensamento, tu conheces o meu coração. A partir de agora, Senhor, eu quero te entregar em tuas mãos todas as denominações que existem aqui na terra, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, nacionais, internacionais, irmão de dentro, irmão de fora, irmãos do Brasil e também fora do Brasil. Abençoa, Jesus. Senhor, na época que nós estamos hoje, o inimigo ele está tentando derrubar as igrejas. Exatamente isso, meu Deus. Coloca anjos em todas as igrejas desta nação, para que os pastores, pregadores, missionários, evangelistas possam sempre entrar na tua presença. Meu Deus, porque aqui na terra só quem pode julgar é o Senhor. É exatamente isso. Só o Senhor, meu Deus, pode julgar. Não deixa que o inimigo entre nos corações
de pastores, presbíteros, diáconos, presidentes desta nação. Não deixa, Senhor. Acampa teu anjo sobre cada igreja desta nação. Meu Deus, abençoa também a vida da missionária Vitória de Souza, como o Senhor sempre tem abençoado. Abençoa sim, meu Pai. Abençoa o casamento, abençoe a vida dela, abençoe sim, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o Senhor dos senhores. E nada, meu Deus, pode atrapalhar. É o que eu te peço, abençoa sim. E aproveitando, Senhor, esta oportunidade, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meu filho, minha filha, abençoa minha mãe, abençoa minhas irmãs e todos aqueles que estão ao meu redor. Senhor, tu sabe da minha vida, tu sabe do meu pensamento. Meu Deus, tu sabe que eu não estou brincando. Eu estou te pedindo, meu Deus, de corpo, alma e espírito. É o que eu te peço. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja comigo e com toda esta nação, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que todos digam amém. Meus queridos, se você não for inscrito ou inscrita do canal Potiguar RGN Brasil, se inscreva você também, ative aí o sininho das notificações e nós estamos juntos, tá? Eu, principalmente, como sempre diz aquele ditado, e quero agradecer a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que estão aí se inscrevendo no canal Potiguar RGN Brasil. Continue se inscrevendo. Este canal aqui é um canal eclético, né? Como está escrito aqui, né? A porta está atrapalhando um pouquinho aqui, mas está aqui. É um canal eclético, é de tudo um pouco, né? Às vezes tem várias pessoas que não conhecem o canal Potiguar, mas tem a minoria que conhece o canal Potiguar RGN Brasil. Então, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém. E eu desejo a você, meus queridos, uma ótima semana. Que Deus ilumine os seus caminhos. Que Deus ilumine as suas vidas. Desejo a vocês uma ótima semana abençoada por Deus. Uma semana de realizações, hoje e sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal.